é o momento em que a pessoa relaxa e recarrega as suas energias. Mas algumas pessoas sofrem com alguns distúrbios durante a noite. Vamos até a Otorrinos entender como esse problema acontece. Quando a capacidade de dormir é alterada ou o sono atrapalha as atividades diárias normais de uma pessoa, as causas devem ser investigadas. Com mais de 70 distúrbios do sono já conhecidos, a medicina do sono utiliza-se de várias estratégias e princípios organizados para diagnosticá-los e tratá-los corretamente. A Otorrinos conta com o Instituto do Sono e com profissionais especializados nessa área. Distúrbios do sono são alterações que ocorrem durante a noite e pode gerar alterações na vida do indivíduo ou durante a noite ou durante o dia. Boa parte dos sintomas o paciente ele pode estar sentindo apenas à noite e ele também pode ter consequências durante o dia. Então, em linhas gerais, o que a gente vai ter de distúrbio do sono com mais frequência na população é o ronco e a apneia do sono e a insônia. Esses são os distúrbios mais frequentes que vai encontrar no dia a dia do nosso atendimento. Tem outras patologias que elas vão ocorrer principalmente por conta das mudanças de hábito da vida moderna. Então hoje nós somos sociedade 24 horas, então é 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então tem algumas patologias que elas acontecem por conta da diminuição do tempo que a gente tem dormindo. E o sono ele faz parte do desenvolvimento normal da vida da gente. Quando, na verdade, a pessoa deve procurar um especialista para detectar realmente se está com algum distúrbio? O ronco ele é um dos primeiros sinais da apneia do sono. Então, o ronco, se for um ronco que é frequente e se ele tem uma intensidade elevada, ele incomoda o sono do companheiro de quarto, ou às vezes o ronco ele é tão alto que ele é escutado em outros cômodos da casa, então é um ronco que chama a atenção. Esse ronco ele merece ser investigado, ele precisa procurar o especialista. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através de um exame chamado polissonografia. Esse exame é um exame noturno, o paciente ele vem para o laboratório do sono dormir, ele passa a noite dormindo no laboratório, ele vai trazer rotina de casa de sono, ele não vai suspender qualquer tipo de medicamento que ele utilize, ele vai trazer toda a rotina normal dele para o laboratório de sono. E esse sono ele vai ser acompanhado durante a noite. Vai ser montado alguns sensores para captar os estágios do sono e a respiração do paciente. Com o exame a gente pode determinar se o paciente só ronca ou se ele também ronca, se ele também apresenta apneia à noite. Esse é uma das possíveis alterações que o exame pode detectar. O exame ele também pode detectar uma alteração chamada de movimento periódico de membros inferiores. Essa patologia ela pode manifestar sintomas ou não. Outras alterações que o exame pode detectar são sinais de algumas outras patologias, isso durante a avaliação do sono. Tem alterações que podem estar associadas à insônia, à depressão ou a, por exemplo, fibromialgia, que é uma doença reumatológica. Nas crianças, existe uma peculiaridade que uma boa parte das crianças roncadoras, elas têm aumento dos tecidos de defesa, que são as amígdalas e as adenoides. Esse tipo de patologia ele vai se apresentar principalmente com ronco, respiração oral e obstrução nasal noturna. E os sintomas da criança durante o dia eles podem ser um pouco diferentes do adulto. A criança ela pode ter um pouco mais de hiperatividade durante o dia, rendimento escolar prejudicado. No adulto, um sintoma que pode chamar a atenção nas pessoas que são roncadoras à noite é a sonolência durante o dia. Se você está dormindo uma quantidade habitual de sono e você acorda com a sensação de que não dormiu o suficiente, você passa o dia cansado, o seu dia de trabalho ou de atividade escolar ele não tem um rendimento que você normalmente tinha. Então isso chama a atenção e indica que esse sono desse indivíduo ele não está indo bem. A nossa ideia, assim, o nosso objetivo, né, com a criação do Instituto do Sono do Piauí foi poder trazer num só lugar, né, a oportunidade do paciente que tem um distúrbio do sono, ele ser avaliado de uma forma completa por uma equipe formada por médicos, por fisioterapeuta, por psicólogo, por odontólogo, dependendo de cada caso. E aí ele vai tanto ter essa parte da avaliação, né, do diagnóstico, fazendo o exame específico relacionado a essa parte do sono, que é o exame chamado polissonografia,
para os casos, né, que for necessário. E também, além disso, a gente vai contar com outro exame também chamado teste de múltiplas latências do sono, que é um exame bem específico para casos de pacientes com sonolência diurna excessiva, que a gente chama. Aquele paciente tem uma sonolência muito excessiva, em que se você suspeita de uma doença chamada narcolepsia, essa é a principal utilidade dele. E, além disso, vai poder contar também com um tratamento, né, para o paciente. É a vez do quadro